A partir do momento que aquele dentista que se preocupa com isso, sabe que você também se preocupa, ele vai começar a mandar o trabalho para você e você, naturalmente, você vai trocando carta de clientes, né? Tarde, Boa tarde, galera. pessoal. Tudo bem? Estamos adiantados em 1 minuto. Então, aproveita agora aí, que você está entrando agora, compartilha lá no aviãozinho com os seus contatos, com os seus amigos aí. Hoje vai ser um assunto bem interessante, né? Como a gente inicia uma reabilitação, né? Como a gente começa a nossa reabilitação aqui no laboratório, tá? A gente vai falar. Detalhe, pessoal, sempre a gente está batendo em cima. A gente está mostrando como a gente procede, como a gente faz e como tem dado certo para nós, tá? Um pouquinho sobre o evento que vai acontecer no Pessoal, dia 13. interessante. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou falar um pouquinho. A gente começou a divulgar hoje sobre a jornada da reabilitação de sucesso, que vai acontecer dos dias 13 a 19 de julho, tá? Vão ser conteúdos mesmo exclusivos, né? Onde a gente está, tudo que vocês estão vendo na maratona de lives, a gente vai compilar isso, né? Em forma de aula mesmo, tá? Em forma de aula, para estar passando para vocês aí várias dicas, várias aulas, né? E a gente vai também disponibilizar durante a jornada PDF das aulas, né? E para quem participar das aulas também vai ter um certificado de participação, tá? Então, galera, do dia 13 a 19 de julho, tá? Para você participar é bem fácil. Vai lá na minha bio, né? Ou na descrição do YouTube, tá? Clica lá no link da bio ou na descrição do YouTube e faz a sua inscrição para você poder participar, tá? Lá a gente vai ter um formato de aula mesmo, né? Conteúdo exclusivo para vocês aí sobre reabilitação. Desde como planejar analogicamente, digitalmente, a gente vai ter realmente o passo a passo aí, né, nessa semana da jornada de reabilitação de sucesso, tá bom? Pessoal, então hoje a live vai ser como iniciar uma reabilitação, tá? Então vamos falar todo o passo a passo do que tem que fazer, independente do material, né? A gente já fez uma live na semana passada falando sobre os diferentes materiais, Exato. Como escolher o material certo, né? Como que a gente opta por metaloplástica, metalocerâmica, protocolo em zircônia, pretal, né? Então Exatamente. A gente já fez uma live sobre isso. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como iniciar uma reabilitação, independente de qual seja, né? O passo a passo é o mesmo, o processo é o mesmo, Exatamente. Tá? Elas têm algo em comum, que é o planejamento, tá? O planejamento, você não tem como fazer diferente, tá? Tem como, os princípios são os mesmos, né? Tem como fazer, eu quero fazer tudo digital. Você pode fazer tudo digital, mas o princípio da reabilitação ele vai ser sempre o mesmo, né? Como você planejar. A gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? Sobre como a gente tem feito no laboratório. A gente tem feito a transição para o digital, né? Em muitos casos a gente já consegue utilizar o fluxo digital completo, mas ainda em casos de reabilitação com protocolo cerâmico, ainda a gente tem alguns detalhes que a gente ainda não está totalmente no fluxo, né? Uma delas é a questão da moldagem. Ainda a gente acha que tem um custo um pouco elevado, né? Para gerar esses modelos. E também a questão, às vezes, da fidelidade de algumas situações. A gente, às vezes, ainda gosta lá de ir lá comprovar, né? Analogicamente. Então, a gente vai estar falando como a gente vai iniciar essas reabilitações e a gente vai chegar num ponto onde a gente vai distribuir isso no material, né? Aí a gente vai falar lá na frente sobre materiais, tá? De novo, né? A gente vai falar um pouquinho de novo aí sobre materiais, tá? Eu quero saber aí de vocês, quem planeja, escreve para mim nos comentários aí no Instagram e no YouTube, tá? Como vocês planejam as reabilitações de vocês. Se é com enceramento diagnóstico progressivo, se é com montagem de dentes ou se é digital, tá? E a gente vai falar um pouco, né, sobre todos esses pareceres. Pessoal que está no YouTube aí no comentário só para a gente saber ali como que vocês fazem o planejamento de vocês, assim, só para a gente. Pessoal que está no YouTube aí também, eu vou pedir para vocês o like, tá? Para o YouTube poder distribuir melhor as nossas lives aí, tá bom? Então vamos lá. Quero que vocês vão falando aí enquanto a gente vai começar aqui, tá? E não esquece de mandar o aviãozinho também, chama os amigos para a live. Essa live não vai ficar salva, esse assunto é super interessante, abrange todo mundo, tá? Independente do material que vocês trabalhem. Se você faz protocolo acrílico, é a mesma maneira de você planejar. Se você faz protocolo em zircônia, inicialmente é o mesmo jeito, né?
Se você faz protocolo em meta-alossímetro, também inicialmente do mesmo jeito, tá? Então, compartilha aí, né? Pessoal, tá no laboratório, chama os colegas para ver, tá? Compartilha com os colegas ali, ó. O Gonzaga é digital, totalmente digital, Gonzaga. Teve gente aqui que tá falando montagem de dentes, alguns aqui, ó, Fernanda, montagem de dentes. Artes dental. Ainda não faz, ainda digital. é estudante, ó, o Léo. O Léo, ainda você não faz, é estudante, então você vai aprender da maneira certa, tá? Você vai aprender os três quais são as possibilidades, né? Nem sempre a gente consegue um fluxo 100% digital, nem sempre é possível fazer uma montagem, então é bom a gente entender mas olha só, isso, tá? Vamos lá, vamos começar aqui, ó, o Orion, né? Orion. Digital. Ele colocou digital, acha mais fácil fazer as modificações. Beleza, mas a partir do quê? Né? A partir do que você faz modificações? Como você chega no planejamento digital? A gente precisa entender até aí, né? Como que a gente inicia isso? De que maneira? Tá? É claro, depois que você digitalizou, beleza. Mas até você digitalizar esse planejamento, há algo, né? Precisa ter referências para você chegar nesse ponto. Para ele ser assertivo também. Plano de cera, joia. Ó, é exatamente isso aí que a gente vai chegar lá, tá? Vamos começar aqui uma lógica, assim, tá? Para ficar um pouco mais organizado aqui. Exatamente. Então, eu vou fazer umas perguntas e o Ginton vai respondendo, e às vezes ele fala e eu respondo, tá? Então, vai. Como iniciar uma reabilitação? A primeira coisa é avaliar o caso, né? Então, avaliando o caso, quais são as coisas importantes que a gente tem que observar, Ginton, né? Se já está usando... Primeira coisa, já tem os implantes? Isso mesmo. Tem a quantidade necessária, né? Ou, às vezes, tem mais do que o necessário, como a gente, várias vezes aqui no laboratório, chega casos que a gente elimina alguns implantes porque estão mal posicionados, já tem um número já que excede, né, o necessário. Então, ou às vezes tem um implante muito próximo do outro, o paciente não vai conseguir higienizar, aquele implante não vai estar fazendo nenhuma função, então, às vezes é melhor descartar esse implante, né, tirar, dependendo do planejamento, tá? Então, isso tem que ser avaliado. Já tem os implantes, sim ou não? Sim, já tem os implantes. Estão bem posicionados? Tem a quantidade correta de implantes? Precisa fazer alguma modificação cirúrgica, né? Sim, exatamente. Estão bem posicionados. A gente precisa modificar a questão de angulação. Como você vai saber como fazer isso? Planejamento, né? Eu preciso fazer uma montagem para poder avaliar tudo isso. Preciso fazer um planejamento estético, né? Para saber se eu vou precisar realmente angular ou não, tá? Então, vamos lá. Tá, então se tá tudo ok, a paciente já usa uma prótese sobre implante? Né, avaliar se ela já usa, porque muitas vezes o paciente já tem um protocolo provisório, ou até mesmo um protocolo acrílico, metaloplástico, e vai migrar para um protocolo cerâmico. Então, a partir dessa informação é muito valiosa, porque dependendo da condição que está essa prótese, eu não preciso planejar tudo de novo. O planejamento já está feito. Já tem uma estabilidade dimensional, posicionamento de linha média, corredor bucal, oclusão. Então, eu posso partir daí, não preciso iniciar tudo novamente, né? Eu já tenho... a gente só vai avaliar o que precisa ser modificado, né? Então, uma coisa muito importante é fazer uma análise facial, tá? Fazer uma fotografia frontal, né? Traçar os planos bipupilar, né? Linha bipupilar, plano oclusal, né? E o plano também de ácido de nariz, né, e linha média, para a gente ver se já está se já está bem colocado, né, esse arranjo anterior, e também a questão de suporte, né, a questão de suporte labial, corredor bucal, né, para a gente poder definir isso, né, de uma maneira correta, tá, e ver aonde você precisa modificar, tá? Tá, e aí se não tem, né, se esse paciente você avaliou e ainda não tem os implantes, aí é o planejamento reverso, que é fazer o planejamento antes de fazer os implantes para que ele fique no posicionamento mais ideal possível, né? Para que não tenha nenhum problema com essa prótese. Exatamente. Então, o planejamento reverso, né? Uma coisa que a gente faz muito aqui, né? Vem muitos casos que a gente, antes de começar o tratamento, a gente faz uma montagem para que o dentista tenha um guia cirúrgico, né? Tem um guia multifuncional, na verdade. Fala um pouquinho sobre esse guia multifuncional, a gente falou já em outras oportunidades, mas a gente bate bastante em cima disso porque é o que tem dado um resultado bem positivo para nós.
O guia multifuncional, ele é a cópia exata do planejamento. Então, foi posicionado os dentes da maneira mais desejável, né? E aí é feita uma duplicação desse posicionamento dos dentes, e esse guia multifuncional, porque nele vai ter todas as informações, linha média, dimensão vertical, posicionamento dos dentes, e ele vai servir para moldar também. Então, além de orientar o dentista na hora da instalação dos implantes, o quanto de osteoplastia ele vai ter que fazer, qual vai ser a angulação dos componentes, além de tudo isso, ela ainda serve para moldar, e nessa moldagem já vai estar transferida todas essas informações. Então, facilita muito o processo, dá previsibilidade para o trabalho e não ter que começar o planejamento tudo de novo após a instalação dos implantes, tá? Então, isso facilita muito. Então, tá. Feito isso, foi feito o planejamento, tá. Agora sim, independente se já tem os implantes ou não, mas vai ter que planejar, qual que é a primeira etapa? Plano de cera, né? Ou registro de mordida. O plano de cera ou registro de mordida. Quando já tem os implantes, eu sempre faço o plano de cera sobre implante, parafusado. É bem importante que a base de prova tenha todos os implantes, eu coloco componente em todos os implantes e também deixo apoiada em mucosa, para, na hora da prova, não ter nenhuma alteração, porque muitas vezes, principalmente em cantilever, eu estava até conversando com a doutora Ivete Sartori, que amanhã eu vou ter uma live com ela, sobre isso. Muitas vezes, na hora da prova, quando tem cantilever, só em acrílico, ele não está tocando na mucosa, o dentista faz a prova dos dentes ou do plano de cera, e esse acrílico, né, por ele ser frágil, ele cede. Então, ele acaba, a própria musculatura do paciente acaba baixando a oclusão aqui posterior, exatamente, porque não tem um stop, não tem esse stop em mucosa. E, depois de pronto, o dentista vai fazer a instalação e começa a tocar só no posterior. Então, tem que fazer muito ajuste, dá diferença, porque na prova, na plaquinha, ela cedeu. Então, é bem importante, além dela estar todos os implantes parafusados, tem que estar em contato com a mucosa também, tá? Para ter uma estabilidade. Tem uma pergunta interessante, né? Que é muito legal. Se já molda e faz o registro. Com o guia multifuncional, sim. Tá? Molda, faz o registro e faz os implantes, né? E já segue como guia cirúrgico, serve como guia cirúrgico também, Orion, tá? Então é um guia, a gente vai, na sexta-feira, a Bia vai fazer uma demonstração desse guia multifuncional aqui, como a gente faz aqui, tá? Então na sexta-feira agora, a gente vai ter uma demonstração prática, tá? Sobre o guia multifuncional. Uhum. Então já molda, faz o registro, né? E o dentista já usa como guia cirúrgico, tá bom? Sim, no registro daí em cima do guia multifuncional é feito com 3 pontos de GC, com a própria resina que ele faz a união dos transfers, ele já usa para fazer o registro oclusal. Então tá, foi feito o plano de cera ali, né, para ter toda essas informações de linha média, suporte labial, corredor bucal, dimensão vertical. Feito isso, aí, quais são as opções, né? Qual vai ser a linha de raciocínio do planejamento? Quais são as alternativas, Jimson, que a gente pode fazer? A gente pode fazer um planejamento. Como eu perguntei antes para vocês, e vocês já responderam para mim aqui, né? Você pode fazer uma montagem de dentes. Sim, né? Peraí, pulei uma etapa aqui. Antes de passar para o planejamento, é importante essa articulação, tá? Então, é bem importante... Não dá para fazer sem articular? Não, não, assim? Não dá para fazer. E será? É muito importante o uso do arco facial, tá? Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas não levam isso tão a sério, mas isso faz toda a diferença no trabalho, principalmente em reabilitação. Para que serve, me explica, para que serve o arco facial do articulador semi-ajustável? O arco facial, ele vai transferir exatamente o posicionamento da maxila do paciente pro articulador. Então, se eu não tiver esse posicionamento e fazer uma articulação manual, na mão, meu articulador não vai estar usando todas as funções. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês respondam aí nos comentários. Quem já montou tudo bonitinho, o articulador tá a coisa mais linda, mas chega lá na boca e fica torta, assim, a boca do paciente fica totalmente torta, plano oclusal, linha média desviada.
Quem já aconteceu isso aí? Eu sempre falo que parece que bateu um vento na montagem, né? Bateu um vento e tombou tudo para um lado só. Mas no articulador, nossa, tá retinho, tá lindo. Exatamente. Alguém já fez isso? Ah, com vocês não acontece. Acontece com a gente aqui, né? Com eles nunca aconteceu. Então, para que serve para que serve o arco facial? Porque ele vai ter exatamente o posicionamento da maxila. Então, eu vou ter certinho o plano do paciente, o posicionamento daquele paciente. Porque se eu articular a maxila manualmente, então ela pode ficar um pouco inclinada, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. E se ela fizer esse movimento aqui, eu vou ter um problema, eu também vou ter um problema de fechamento. Exatamente, angulação condilar, né? Isso. Então, assim, para que serve o arco facial? Para que serve o articulador semi-ajustado? Não adianta nada você montar no semi-ajustável sem um arco facial. Para mim, assim, é quase que desnecessário. Uma charneira de é uma charneira, é igual uma charneira, tá? O arco facial, ele vai te dar exatamente a mesma inclinação, né, da maxila, mas também a angulação condilar, né? E a angulação condilar é o que vai fazer, às vezes, já aconteceu com vocês lá, você está ajustando uma reabilitação, fazendo o ajuste oclusal, e aí toca só os posteriores, falta um pouquinho para tocar os anteriores. Aí você vai baixando os posteriores e tocou, aí ficou tocando tudo certinho, né? Em habitual, tudo certinho, tocando tudo no seu devido lugar. Manda para a prova, trabalho, chega lá, toca só posterior e não tem jeito de tocar o posterior. Por quê? A angulação condilar do paciente não vai, nunca na vida ele vai conseguir fazer aquele toque anterior, né? Por quê? Porque não foi montado corretamente no articulador semi-ajustável. Tá? Então, é imprescindível, tá? É imprescindível a gente fazer essa montagem com arco facial, tá? É exatamente por isso, né? É para o teu ajuste oclusal ficar correto, para a tua angulação, né, do plano oclusal, né, para corrigir, né, o plano oclusal, para que fique realmente como está em boca, tá? Então, você não pode deixar de fazer, né? Para quem realmente quer trabalhar com reabilitação e ter sucesso, não ficar trabalhando, porque senão você vai mandar para a prova, o dentista vai te mandar de volta, tá inclinado, aí você vai tudo no olho, né, tentando arrumar. E você, às vezes, mesmo assim, você não consegue chegar num plano correto, tá? E para o técnico é um problema, porque você tem que ficar remontando, rearticulando, mexendo tudo de novo na montagem. E para o dentista também, porque a hora clínica dele é mais cara, ele tem que atender esse paciente várias vezes até acertar, acaba ficando um caso estressante. Então, é muito mais assertivo, né? A gente seguir todas as etapas passo a passo, todo mundo ganha com isso, todo mundo ganha. Então, assim, muitas vezes fala assim, o dentista não manda porque ele não sabe também que você sabe a importância disso. Então, também cabe a nós conversar com o nosso cliente e pedir. Falar, olha, tudo é diálogo, pessoal, olha só. Tudo é diálogo. Eu sei que muitos vão falar assim, mas o meu dentista não manda, mas isso, mais aquilo, mas olha só, né? Eu acho que, eu sempre comento isso, né? Os grupos, eles vão se formando automaticamente. A partir do momento que aquele dentista que se preocupa com isso, sabe que você também se preocupa, ele vai começar a mandar o trabalho para você e você, naturalmente, você vai trocando, né, a tua carta de clientes, né? Então, automaticamente isso acontece. Hoje, os clientes que mandam o trabalho para a gente, que meio que automático, eles já mandam o arco facial para a gente montar. E quem não... Esses dias atrás eu recebi um trabalho de fora, né, aqui de longe, aqui, né? E eu falei, a doutora me perguntou, o que você quer que eu mande? Eu falei, primeira coisa, doutora, monta no arco facial. Eu preciso que você mande o arco facial e preciso que você faça o registro de mordida para que eu possa montar no articulador. Mas nunca ninguém me pede isso. Pois mas para eu fazer um trabalho correto, eu preciso que você me mande. Quer dizer, ficou bem claro isso para mim, que o que ela falou, mas nunca nenhum técnico me pede isso, né? Então, o técnico que atendia ela não pedia realmente isso para ela, né? Mas eu pedi e ela fez. Então, pessoal, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que é por aí, ó. O André falou que refaz 34 vezes aí dá certo. É mais ou menos por aí, né? Pessoal, tudo isso aí, eu já passei exatamente isso, né? De refazer várias vezes o caso e não saber aonde que eu estava errando, né? E saber que é uma coisa muito simples, né? Que dá para você acertar lá no início do trabalho. Então, por isso que é importante, né? Você começar de maneira certa. Sim.
Se você falha em planejar, você está planejando falhar, né? Exatamente. Tem a famosa frase do Benjamin Franklin. Exatamente. Então, vamos lá. Feito a articulação, agora eu vou partir para o planejamento, né? O planejamento estético e funcional. Como que pode ser esse planejamento, gente? Não sei mais. Tem 3 opções, tá? Eu posso fazer esse planejamento de 3 maneiras. Ou uma montagem convencional com dente de estoque. Tá? É a Bia que faz. Eu faço montagem dos dentes. Procuro sempre usar um dente bem estético, um dente totalmente anatômico. Gosto muito do dente da Cooser, o dente premium, porque ele é totalmente anatômico, ele copia toda a estrutura natural do dente. Não adianta eu pegar aquele dente mais baratinho de estoque para fazer um planejamento para uma cerâmica, porque daí ele vai ficar limitado na hora do planejamento. Ele não vai conseguir reproduzir com tanta precisão e beleza se eu montar ali com dente pop, por exemplo, tá? Então, faz diferença sim, tá? Usar um dente de qualidade mesmo que seja para planejamento. Então, ou eu faço uma montagem convencional, tá? Com dente de estoque, ou você faz o enceramento, né? Sim, o enceramento progressivo. Já faz tempo que a gente não tem feito mais tanto dessa maneira aí, né? A gente tem usado já... a gente tem muitos casos aqui que a Bia faz a parte de protocolo, né? Ela faz o enceramento, tal, prova tudo, e a gente já escaneia, e a partir daí a gente já vem para o enceramento digital. Ou a gente já parte do enceramento, quando o paciente não vai usar provisório nem nada, né? E que é uma coisa mais, já mais imediata, que a Bia tem que fazer a parte de acrílico, a gente usa ele como referência para melhorar a parte, né, a partir do, já no software mesmo. Mas a gente usa muito também, né, o registro de mordida, o rodete de cera, né, faz o escaneamento, e aí usa aquelas referências para fazer a montagem digital. Mas aí, para isso, o dentista tem que ter me dado uma boa referência aí no registro, né? E como é que você faz o teu registro de cera? O teu rodete de cera, né? Tem algumas particularidades que eu sei que você faz, né? E comenta aí para a gente... Então, eu faço o plano de cera, eu faço a base em acrílico, que é a mesma base de prova que eu faço, sobre todos os implantes, tá? Independente ali, eu uso um cilindro para todos os implantes. E faço ela apoiada também, um pouco apoiada na mucosa, tá? Para não ter esse problema de tocar a posterior e baixar no cantilever, e dar diferença. Então, sempre tocando na mucosa e nos implantes. Aí, para posicionar o plano de cera em cima dessa base, não é seguindo o rebordo, não é só coloco ali em cima aleatoriamente. Não, tem umas linhas de referência, né? Então, tem até no stories, no feed do meu Instagram, uma foto onde eu mostro isso, que uma referência é a papila, outra referência é a linha, a ruga palatina, que vai me dizer aonde estava o posicionamento do canino, aonde estava o posicionamento do incisivo central. Anterior, eu sempre monto 20 milímetros, né, a partir do freio, né, até a incisal, mais ou menos 20 milímetros, é uma referência média, claro que o dentista tem que ajustar. E no posterior eu deixo 10 milímetros, que é mais ou menos o tamanho de uma coroa clínica. Claro que o dentista tem que ajustar isso em boca, só ele tá com o paciente, né, sabe, toda a musculatura, suporte labial, tudo isso ele vai ter que ajustar, ou acrescentar ou tirar, tá? Mas é dessa forma que eu faço. Uma coisa bacana que eu vejo que você faz é que o teu rodete de cera, você não faz ele vermelho, né? Você faz ele... Sim, por muito tempo eu fiz ele vermelho, né? Porque não tinha muitas opções agora no mercado. E agora, há pouco tempo, tem uma cera da Imodonto, que ela é na cor 62, que é uma cera própria para rodete de cera, que ela é 62. Então, é ótimo, facilita muito a visualização. Na hora que o dentista está fazendo todos esses registros, é muito mais visual ele enxergar com um plano de cera 62 do que no vermelho. Claro que, às vezes, na cera vermelha dificulta um pouquinho. Então, eu gostei bastante, é da Imodonto. Acho que vocês encontram para comprar direto com eles. Não, difícil de achar em dental, porque faz pouco tempo que tem. Mas facilita muito. Eu gostei bastante, tá? E até da dureza dele. Não dá para ser um plano de cera muito mole, com cera utilidade, porque senão perde referência muito fácil. Exatamente. A cera utilidade, ela se distorce com muita facilidade.
Então, para você perder a referência ali é facinho, tá? Então, a cera tem que ser um pouquinho mais durinha mesmo, tá? É só o dentista usar uma fonte de calor, colocar na água, ele sabe lá na hora de ajustar, tá? Manda o link deles aí, ó. Agora, mandar o link da Imodonto. Agora, eu não consigo mandar o link, mas se vocês colocarem Imodonto, vocês já vão achar o Instagram. Depois eu vejo para fazer um stories. Fala outro detalhe legal, quando é dupla, como que a gente tem feito aqui para capturar mordida, para fazer o registro de mordida? Tá, então assim... É um negócio muito interessante aqui, né? Para fazer quando é dupla de plano de cera, o dentista nunca deve mandar isso unido pro laboratório, tá? Às vezes eles tentam tirar tudo de uma vez só e o paciente tem uma abertura de boca pequena e acaba distorcendo tudo. Ou com aqueles grampos de grampeador que você recebe o plano você não sabe... frouxo, assim. Você vai no adivinha, exatamente. No Unidunité ali para colar o plano certo. Claro que vai dar errado, tá? Então, para ter uma fidelidade, tem um dispositivo da Artflex, eu até vi que o Newton está aqui no meu Instagram agora, que facilita muito, 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 porque eu preciso do plano individualizado, tá? Para montar em arco facial. Se ele me mandar tudo junto, eu não vou conseguir. E esse dispositivo oclusal da Artflex, é umas pecinhas de acrílico que o dentista vai posicionar no plano inferior, 4 pecinhas, uma em cada molar, uma em cada canino e uma em cada molar. Aí o paciente abre e fecha várias vezes a boca e automaticamente ele já vai, teoricamente... ele vai marcar, né? Ele vai fazer a guia, em relação, né? Cêntrica, né? Ele tem a tendência a ir em relação cêntrica. E onde marcar mais é o posicionamento. Então, depois ele só tira os planos individualizados e encaixa facilmente. Isso é muito tranquilo. Como se fossem os dentes, né? Como se fossem os dentes. Sim, né? ele oclui muito fácil, tá? É bem legal o dispositivo aí, tá? É bem legal, facilita muito. Como que é o nome? É o Newton da... Artflex. Artflex. Manda um oi lá no meu também, Newton. O pessoal tá lá. Ele tá ali no meu Instagram ali. Depois vocês mandam um direct para ele. Aí, tá? Foi assim uma sacada muito inteligente do Newton aí, né? E funciona muito bem, tá? Resolveu bastante aí os nossos problemas de registro quando eram protocolos duplos, né? Depois que eu comecei a usar, eu nunca mais... Todas as peças que vêm dupla, que eu uso essa pecinha, nunca tive que rearticular. Nenhum caso, assim, eu tive problema de ter que articular porque a mordida estava errada. Porque dá alteração mesmo, tá? Se o dentista tenta tirar o plano todo junto, ou às vezes faz com aquele silicone, o paciente acaba jogando a mandíbula para o lado e o dentista não vê, né? Então, isso não, ele não perde a visão, facilita muito, tá? Então, beleza. Tá? Foi feito, tem essas 3, vamos voltar ali na nossa linha de raciocínio. Só antes ali, mandem um aviãozinho, convida o pessoal para a live de novo, chama todo mundo, chama teus amigos, a live não vai ficar salva. Manda um direct, se estiverem curtindo, o coraçãozinho. E quem estiver aí no YouTube, não esquece de dar um like aí, hein? Deixa um like. Tem 88 pessoas, só 5 likes. Eles não estão gostando, eu acho, não. Vou parar com essas lives 2 horas da tarde, amor. Dá um trabalho danado parar aqui para parar de fazer os protocolos. E eles nem dão uma curtida, pô. Então, assim, pessoal, a gente falou então dessas 3, né? Voltando ali, recapitulando, o planejamento estético e funcional. Então, pode ser dessas três formas: ou montagem dos dentes convencional com dente de estoque, ou enceramento progressivo, que é onde você vai encerar todo o dente, toda a gengiva, ou o enceramento digital, né? Que é onde você faz todo o planejamento digital, na montagem dos dentes, e imprime, faz a impressão ou fresagem, né? Isso. E manda para a prova. Mandou para a prova, independente de qual planejamento seja, o dentista vai fazer fotografia, né? É bem importante que ele fotografe o paciente de rosto inteiro, de frente, de olho aberto, olhando para a câmera. Exatamente. Pode ser celular? Pode, tranquilo. Para comunicação. É melhor do que não ter nada de referência. Sim, para comunicação técnico e dentista, excelente.
Agora, para documentar um caso, né? Claro que para documentar, para montar a aula, aí sim uma câmera profissional. Mas para essa comunicação rápida. Vídeo é importante também, viu, pessoal? Sim. Vídeo é importante, o paciente falando, né? Para a gente poder ver a fonética, para ver se está sibilando, para ver como está o espaço funcional livre do paciente, né? Uhum. Às vezes um detalhe importante, né? Até a questão do rodete de cera. Você coloca lá aleatoriamente, faz um plano de cera muito alto e o dentista não consegue nem fazer esse paciente fazer o registro direito, tá? Fica com a boca bem, acaba ficando alterada a dimensão vertical e você monta por aquele rodete achando que foi feito corretamente o registro, e depois fica com uma dimensão alterada, né? Muito alta, né? E o paciente não tem um espaço funcional livre, né? O que é o espaço funcional livre? É esse espaço de abertura, já fica totalmente aberto. Quando ele está com o lábio selado, grande, né? Ele tem que abrir e fechar a boca com o lábio selado. Exatamente. Então, é importante observar tudo isso, tá? Aí, se tiver qualquer alteração, você vai ver através da foto, através do vídeo, um registro oclusal também, se tiver qualquer alteração de oclusão, se o fechamento dos dentes não estiverem corretos, ele faz um registro oclusal, né? Que ou com 3 pontos de GC, pequenos pontos de GC, ou com silicone, com o próprio o Obite também, que facilita. Ele tem que mandar um registro de mordida para rearticular, caso não esteja com a oclusão correta, certo? Exato. Feito isso, voltou para o laboratório, feito todos esses ajustes, tudo certinho, vamos partir para estrutura. Estrutura, exatamente. Tá, então vai ser feita a estrutura. E do que pode ser essa estrutura? A gente pode fazer de metal, né? O planejamento até aí é o mesmo, tá, pessoal? Os princípios do planejamento vão ser os mesmos até aí. Daí para frente é que você vai escolher que material você vai utilizar para fazer o definitivo, tá? Uhum. Você pode fazer uma metalocerâmica, você pode fazer uma zircônia convencional, né? Totalmente estratificada. E você pode fazer uma estrutura em zircônia pretal ou em zircônia monolítica, né? Pretal é a marca da zircônia que eu utilizo, né? Da Zirconzan. Mas a técnica é uma técnica de cutback vestibular. Uhum. Então, a técnica que eu mais utilizo hoje, tá? Qual que é a diferença dessas 3 técnicas, tá? Metalocerâmica, você pode fazer ela com a estrutura fundida, você pode fazer ela escaneando esse projeto, tá? Escaneando esse projeto, fazendo a redução no software, né? Deixando você consegue controlar melhor essa redução, deixando o espaçamento correto para você aplicar a cerâmica, né? E fresar, você tem 2 maneiras, você pode fresar em cera e fazer a função, ou você pode fresar diretamente em metal, tá? Então, assim, são as 2 maneiras para você fazer. Ou você pode fazer totalmente analógico, né? Fazer mocap vestibular, mocap palatino, né? Fazer uma duplicação, né? De todo esse planejamento, né? Fazer uma duplicação em cera e reduzir, né? A gente conversou a semana passada com o Paulinho Araújo, que ele está aí na live também, e ele falou que em alguns casos ele reduzia, né? Ele fazia a redução manual mesmo, né? Orientado pelos mockups, tá? Então o mockup ele te orienta, né? Quem não tem um sistema CAD é uma ótima alternativa, né? Tá? Então você pode fazer dessa maneira. Zircônia, né? Convencional, né? Ou a zircônia de primeira geração, que você vai ter que estratificar ela total, fazer uma estratificação total, pelo fato dela ser bem opaca, né? Ela tem uma opacidade já muito alta, a resistência dela é muito maior, tá? Você vai ter, para poder ter um resultado estético bacana, você vai ter que estratificar ela totalmente. Então, a técnica de aplicação vai ser igual à técnica de aplicação de uma metalocerâmica, tá? Com a diferença do quê? A cerâmica que você vai recobrir e as estratégias de queima, né? Que vai ter uma diferença entre metal e zircônia, tá? Quase não utilizo mais essa técnica hoje para protocolos, tá, pessoal? Muito difícil, né? Eu utilizo essa técnica de recobrimento total mais em próteses parciais, com gengiva, tá? Aí sim, eu utilizo ela com recobrimento total, né? Porque eu tenho que imitar uma parte da boca, né? Uma parte perdida ali, né? Tem que reconstruir uma parte da parte gengival e da parte dentária que foi perdida, né? Que foi
que eu precisar reconstituir. Então, eu uso, para eu poder conseguir personalizar de uma maneira mais eficaz, eu faço o recobrimento total com cerâmica, tá? E aí eu tenho também a possibilidade de fazer na técnica pretal. Essa técnica já vai me exigir mais, né? Eu vou fazer ela muito, vamos colocar aí 80%, 90%, eu vou trabalhar no fluxo digital nessa técnica, tá? Então, planejamento, eu posso fazer a redução vestibular. Sexta-feira eu estava fazendo ali, né? Estava personalizando uma estrutura e tal, e estava mostrando para vocês como a gente faz isso manualmente. Mas no software já é totalmente possível eu fazer redução vestibular, né? Com os cutbacks já automaticamente, né? O software já me possibilita isso, né? Sem eu precisar fazer o desenho passo a passo, né? Ele já faz uma redução já automática, tá? E me favorecendo só a aplicação vestibular, né? Então, toda aquela anatomia natural, né? Toda aquela anatomia de dentes naturais, toda a parte funcional que já foi pré-estabelecida, ajuste, guias, eu já deixo ela pré-estabelecida. Qual a vantagem em relação às outras duas técnicas que eu falei? Eu não preciso mais mexer na parte de ajuste funcional. Eu só vou aplicar vestibular, só parte estética, coloração e parte gengival, né? Então, para mim, hoje, é a técnica que mais funciona aqui dentro do laboratório. É a técnica mais produtiva aqui dentro do laboratório, tá? Eu sempre falo que, para mim, quem tem hoje sistema CAD dentro do laboratório, não faz mais sentido para mim trabalhar com essas duas técnicas, tá? Eu estou falando isso em reabilitação total do protocolo cerâmico. Para mim não faz mais muito sentido trabalhar. Por quê? Porque eu ganho muito em produtividade, em qualidade e precisão, tá? E ajuste funcional. Então, é uma coisa que eu faço uma vez só, né? Faço só no planejamento. A partir do planejamento, né, eu já vou direto para a finalização, tá? E ela tem uma longevidade maior também, né? Exatamente, exatamente. A gente tem uma longevidade maior, né, com esse tipo de material, tá? Então, assim, esse planejamento até agora, se eu for fazer uma metaloplástica, um protocolo acrílico, é a mesma coisa. A única diferença é que, em vez de fazer a estrutura para aplicar cerâmica, eu vou fazer a estrutura pro protocolo acrílico, tá? É a mesma coisa. Daí, claro, eu vou acrilizar e vai aplicar. No YouTube tem uma pergunta ali, Bia. Responde essa aí para nós, Bia. Então, bem interessante, ó. O Rubens, aqui no YouTube, está perguntando assim, ó, admiro demais o trabalho de vocês, obrigada. Para fazer enceramento diagnóstico, usa uma base acrílico para dar mais firmeza na hora da prova? Sim, é bem importante, tem que usar essa base acrílico. Exatamente. É a mesma coisa do que eu falei do plano de ser, então tem que colocar um componente por implante, tá, em todos, para dar bastante estabilidade e também para você saber aonde vai sair esse furo. Exatamente. Tá, onde está saindo o furo. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Porque se eu não coloco isso, se eu coloco só em 2 para economizar ali o componente, né? E aí você manda para o dentista. Ter uma surpresa. Aí você manda para o dentista. Esteticamente tá tudo lindo. Ele vai falar, não, tá jóia, o ensinamento ficou show. Uhum. Aí você vai passar isso para o CAD, né? Você vai escanear, passar isso para o CAD e ele vai direcionar todas as saídas de parafuso. E aí você vai ver que tem 2 que vão sair bem na vestibular dos 2 centrais, né? Uhum. E aí, como é que você vai explicar agora para o dentista que você não previu isso, né? Você não teve a previsibilidade disso. Porque você quis economizar em algumas úpulas, tá? E aí, o que aconteceu? Você vai ter que inserar novamente ou pedir para ele trocar o componente, tá? Trocar o componente angular, né? Uhum. E isso acaba que gera o quê? Gera um transtorno para o paciente, né? Porque ele vai perder mais algum tempo para poder fazer mais uma prova e tudo mais, né? Então, a gente sempre, aqui é uma regra aqui dentro do laboratório, todas as vezes que vai fazer um planejamento, usa todas as úpulas, tá? Coloca todos os componentes. Agora, no digital, né, a gente já é automático isso, né? Já vai todos os implantes já vão direto, né? Porque, assim, por mais que eu não... Deixa aqui. Porque por mais que eu não deixe todos furando para ele instalar, eu na hora de montar, na hora de fazer, eu tô enxergando Exatamente. Onde que está saindo o eixo de inserção, e se tiver algum saindo por vestibular, eu já converso no momento que eu estou fazendo isso, eu já converso com o dentista, olha, o implante número 6, por exemplo, vai sair por vestibular, o implante número 3 vai sair por vestibular. O que você quer fazer? Quer trocar esse componente angular? Eu aguardo, já paro onde eu tô, nem continuo o meu planejamento, aguardo você me mandar um índice, né, para eu reposicionar esse implante, e daí eu já mando a prova
com esse componente alterado, já ninguém perde tempo, já facilita ali no meio do caminho, do que eu fazer todo o planejamento e chegar lá na finalização e ter que voltar para trás. Então, é bem importante, todos os implantes parafusados. Outra coisa bem importante, mesmo que é esse planejamento, o enceramento diagnóstico, é essa base de prova em acrílico, ela tem que estar tocando em mucosa, principalmente em cantilever, tem que ter toque em mucosa em cantilever. Não dá para deixar só com a cera, porque o acrílico, ele é flexível, na hora da prova, se o paciente fizer a mordida, ela vai ceder, e na cerâmica, no acrílico, na metaloplástica, não vai. Então, vai ter um problema de mordida. Então, é bem importante, para enceramento diagnóstico, fazer a barrinha de acrílico tocando na mucosa em cantilever, tá? Então, vamos lá. Um detalhe também, ó, aproveitar esse gancho aí, né? Se você for fazer um enceramento diagnóstico totalmente em cera, tá? Você pode, né? Se você já tem o registro de mordida, já está definido a dimensão vertical, coloca um stopzinho, tá? De acrílico, né? Para que o paciente, a hora que for provar, ele não quebre a tua cera, tá? Um stop oclusal, né? Stop oclusal, exatamente. Você pode fazer 3 pontos, né? Um anterior e 2 posteriores, ou pode fazer só os posteriores se o anterior te atrapalhar um pouco, tá? Tem um jeito que você faz, que você abre, depois de feito o enceramento, né? Você só abre, a gente faz aqui, oclusão, né? Não sei, eu vi o André fazendo aqui, né? A gente faz ele faz a barra acrílica, né? Faz a barra acrílica para poder encerar em cima. E aí, depois que está pronto todo o enceramento, a gente abre a oclusal dos molares e aí faz pó e líquido mesmo, coloca ali, faz um bastãozinho de acrílico e daí faz a oclusal, né? Fecha a oclusal e deixa em acrílico, deixa, né? Ele marcar a oclusão, deixa ele marcar para ele estabilizar, né? Porque às vezes o paciente acaba mordendo muito forte e a cera não aguenta ali, né? Exatamente. Tem uma pergunta ali. Vamos ver as perguntas aqui. O que mais que tem? A angulação dos ângulos da asa e outro, esqueci. Quais seriam? Eu não entendi a pergunta dele aqui, não. Tá, então assim, pessoal, feito isso, né? Feito a estrutura, ou metaloplástica, ou metal-cerâmica, ou zircônia, ou pretal, aí é a finalização, né? Que vai fazer a aplicação através do mocap, né? Independente da técnica. Essa é uma dica, assim, pessoal, que eu dou para vocês aí, né? Utilizem um mocap baseado no planejamento, né? Quem já viu aplicando cerâmica aí nas lives, eu sempre aplico direto no mocap, né? Eu aplico no mocap e transfiro para a estrutura. Isso independente da técnica que eu vou utilizar, se é metalocerâmica, se é em zircônia convencional ou se é em zircônia pretal, tá? Independente da técnica. Por quê? É a previsibilidade. Eu tenho que entregar o que eu ofereci lá no começo, tá? O que foi aprovado pelo paciente. Não adianta eu descer o Michelangelo aqui, eu fazer uma arte e entregar uma coisa que não é o que foi proposto, tá? Então, a gente precisa, não é verdade? A gente precisa entregar o que foi proposto. A Bia deu risada aqui para mim, por quê? Porque ela pega no meu pé. Não foi isso que a gente propôs. A gente tem que entregar no meu pé, não, né? Porque eu uso exatamente o mocap, do jeito que a gente planejou, né? Eu passei aquela fase de ser o artista, tá, pessoal? Hoje eu sou totalmente irracional. Eu deixo a arte só na hora de fazer acabamento, né, texturização, essa parte dá para a gente fazer bastante detalhamento, né? Mas o que for em relação a funcionalidade e estética tem que reproduzir o que foi proposto lá no início, tá? Lá no início. Mais perguntas aí, ó? Pessoal, quem tiver pergunta, podem dizer. Se vocês quiserem colocar na caixinha de perguntas no Instagram, aqui nesse pontinho de interrogação aqui. Não consigo enxergar. E aqui, ó. Para isolar o Zeta-Labro da cerâmica. Não entendi. Fácil, eu acho que você quer saber o que eu uso para isolar o Zeta-Labro na cerâmica, para aplicar cerâmica? Eu acho que é isso, né, Acho que é isso, deve ser. Uhum. Cara, eu vou... deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que roubaram aqui na minha mesa. Tá aqui, ó. Esse isolantezinho aqui, ó, da Ivoclar, tá, ó. Um separador de cerâmica mesmo, tá, ó. Separador de cerâmica, tá? Você vai passar no mocap, tá? Olha só. Você vai passar no mocap, você vai passar um ar, depois que você passar no mocap, você passa um ar para tirar o excesso. Você não pode deixar excesso, tá? Se deixar excesso, pode ter problema, tá bom? Então, você vai passar o ar, tá?
Detalhe, o mocap, tem um segredo de fazer o mocap, tá? Você não pode envelopar as incisais, tá? Ó, a incisal do dente está aqui, você não pode fazer isso aqui com o mocap, senão depois ele não sai. Então, ele tem que ficar certinho apoiado na borda incisal para ele poder sair facilmente, tá? Não pode ter retentividade, tá? Como consigo translucidez na borda incisal no pretal? A translucidez na borda incisal do pretal, primeiro, você não vai reduzir a borda incisal, tá? Não caia nessa besteira de reduzir a borda incisal, porque você não vai ter resistência, você não vai ter como, tá? Você não vai ter amplitude ali para aplicação de cerâmica para ter resistência, tá? Então, como você vai conseguir translucidez? Você vai, na hora de reduzir, você precisa, nas proximais, ter uma redução um pouco maior, né? Para ter um pouco mais de profundidade, tá? Translucidez, igual a gente consegue numa cerâmica totalmente estratificada, você não vai conseguir, mas também não é necessário. Você não precisa deixar a passagem total de luz, porque a zircônia já tem essa passagem, tá? Então, você vai reduzir na borda incisal, bem na borda incisal ali, você vai proteger, né, a guia, tá? Mas na bordinha incisal você reduz um pouquinho mais, você deixa com uma maior profundidade nas proximais, tá? E nos sulcos de desenvolvimento, tá bom? O que mais que tem aqui? Daí você trabalha também na pintura ali, né? Sim, mas antes de sinterizar, né? Antes de sinterizar, eu trabalho também um efeito de profundidade ali, né? Para a gente poder simular essa profundidade, tá? O Orion aqui do YouTube está falando assim, ó, uma dica que eu dou para os clientes é fazer fresas nos dois planos e colocar deve ser um rodete de material denso para registrar a mordida. Dá para fazer assim, só tem que cuidar, o dentista tem que estar bem orientado para ele fazer isso, porque se esse silicone pesado for para vestibular, ele já não vai enxergar se o paciente está mordendo na posição correta. Então, o paciente tem que fechar a oclusão e ele tem que pegar um alecron e tirar toda a vestibular, deixar a vestibular livre, para ele conseguir visualizar se realmente não teve um aumento de dimensão vertical, se o paciente fechou até o final. Aí, mas facilita sim, tá? E essas guias internas é para ele não rodar, para não rodar o plano entre eles, tá? O isolante. Pessoal, detalhe também importante, tá? Em relação ao isolante, né? Para você usar o isolante, você ter um bom resultado, programe o teu forno, tá? A temperatura de pré-secagem e tempo de pré-secagem, tá? Então, você vai ver lá o que indica o teu fabricante em relação à temperatura de cristalização, né? Temperatura inicial da tua cerâmica, e aí você vai colocar o quê? Eu coloco geralmente 4 minutos, tá? De tempo de pré-secagem, na temperatura inicial indicada pelo fabricante, tá? Então, no caso dessa minha cerâmica, é 400 graus, né? Então, eu vou colocar 400 graus, 4 minutos, né? Antes de começar a fechar, né? Ou subir o elevador, tá, pessoal? Para quê? Para volatilizar tanto o isolante quanto o líquido de modelar que eu utilizei, né? Para fazer essa aplicação, tá? Uhum. Pessoal, se tiverem mais perguntas, só me falem se vocês gostaram da live, o que vocês acharam. Foi importante para vocês? Foi importante para vocês esse tema? Vocês estão gostando desse tema? Vocês acham que realmente faz diferença você utilizar um articulador semi-ajustável? Você acha que é importante? Comenta aí para a gente, né? Comenta aí para a gente que... Peraí, ó. Se está ajudando, se essas dicas assim tá facilitando o dia a dia de vocês. Olha que legal, ó. A Denise... Vocês estão gostando, manda um joinha aí. A Denise deu uma dica interessante, ó. Legal. A hora que você vai fazer o mocap, você risca, né? Você risca a borda incisal, né? Do que você vai copiar ali, você passa um lápis, né? Se for cera, daí fica um pouco difícil, mas, de repente, dependendo qual modelo que você vai utilizar, se é um acrílico, algo assim, você risca um lápis, faz o mocap, né? Ele vai ser bem certinho marcado a borda incisal. Você recorta bem certinho na borda incisal, tá? É legal aí. Valeu pela dica. Quantos implantes, no mínimo, é necessário para fazer um protocolo superior e inferior? No mínimo 4. Mínimo 4, né? Hoje, antigamente, né? Bem posicionado, depende exatamente. do posicionamento também, tá? Há uns anos atrás, eles colocavam muito implante, né? Na maxila, 10, 11, já fiz protocolo com 12 implantes, então, assim, não tem mais. Hoje em dia, ele já evoluiu muito a implantodontia e não tem mais a necessidade de tantos implantes, porque
4 implantes bem posicionados, bem ancorados, distribuídos, né? Toda a força oclusal. É muito melhor do que um monte de implantes, tudo um colado no outro. Tanto para a saúde do paciente, né? Para ele conseguir higienizar, estabilidade. Claro que isso depende de cada caso, né? Isso é o implantodontista que vai decidir, não somos nós. Mas eu acho que o mínimo 4 tá de bom tamanho, né? Technical for, né? O Paulo perguntou se no fluxo digital é possível, Paulo Zaltei. Um abraço para você, Paulo. Você me fez uma pergunta aqui, cara, mas era tanta pergunta que acabei não conseguindo responder todas, tá? Mas dá sim, né? A gente faz escaneamento sim. Geralmente, a gente utiliza a prótese que o paciente já usa, tá, Paulo? A gente faz, o dentista faz o escaneamento da mordida com a prótese que o paciente já está utilizando, tá? Aí, às vezes, nem precisa fazer o rodete e tudo mais, né? Aí, se você for fazer o rodete, dá também para escanear o rodete, né? Em mordida, com certeza, a gente consegue também tá usando como referência, tá? Uhum. Ó, o pessoal tá comentando aqui bastante, assim, que gostaram, que é importante planejar, que conhecimento nunca é demais, né? Dicas super importantes, nível muito elevado. Sim, muito útil. O pessoal aqui no Instagram também. O Sandro tá perguntando se tem alguma ferramenta. Sim, na Zirconza tem uma ferramenta, sim, Sandro. E dá pra gente eu sempre gosto de dar dependendo do caso, né? Eu gosto de dar uma personalizada manualmente, às vezes mesmo com uma broquinha, fazer uma texturização, né? Eu sempre deixo, segundo pré e primeiro molar, eu deixo eles totalmente em zircônia, tá? Eu deixo a vestibular em zircônia, só faço maquiado, né? Porque onde vai ter maior força mastigatória ali, então a gente acaba deixando totalmente em zircônia, né? E aí eu faço sim uma personalização manual também antes de sinterizar. Né? Mas aí vai de cada um. Tem gente, cara, dependendo em qual definição você fizer a tua fresagem, às vezes nem precisa, né? Às vezes nem vai ser necessário, tá? Olha, tem uma pergunta da Rosana aqui. Articuladores para nós técnicos, ter mais conhecimentos e poder falar com dentistas com mais clareza. Estou abrindo aqui legal. Ó, ela perguntou o que vocês acham de usar na maxila uma over, é aconselhável? Tem um caso de 3 implantes, o dentista quer usar. Depende muito do caso, tá? Tem que ter espaço dimensional, senão não é aconselhável. Senão vai ficar um volume muito excessivo, o paciente não vai conseguir falar direito, vai incomodar. Então, tem que avaliar bem certinho, caso a caso. Muitas vezes é mais aconselhável ele colocar mais um implante bem posicionado para fazer um protocolo do que fazer uma over, tá? Na minha opinião. Eu acho que acaba sendo uma prótese bem mais complexa, uma over. Tá? Essa? Uhum. Ó, o Maicon aqui no YouTube, ele está perguntando, e os implantes posteriores deixar angulado, tem alguma função ou não para quebrar a barra? Tem sim, tá? Geralmente, quando eles são mais angulados para distais, é realmente para dar mais, para jogar a distância do cantilever, para diminuir o tamanho do cantilever, tá? Então, para distribuir melhor a força, muitas vezes eles angulam para distal, tá? Porque assim, ó, quando faz a distância do cantilever, eu sempre falo que não é bom passar de 20 milímetros para metaloplástica, tá? Tretal, quanto que você faz de cantilever? 10 milímetros? 20? Uhum. Então, depende de cada caso, tá? Só que assim, é sempre contado do meio do implante. Então, conta do meio do implante para distal. Então, se esse implante está bem retinho aqui na distal e tem isso aqui de cantilever, se ele for angulado, olha para onde ele já vai, o meio do implante já vem para cá, ó. Quase então, então, em vez de eu ter tudo isso de cantilever, olha só, eu vou ter pela metade, reduzir pela metade, tá? Por isso que a angulação, você tira a coisa? A pergunta mudou aqui. Ó, eu mudei a pergunta, eu mudei a comentário. Você vai ler outra. Ah, mas você já respondeu? Sou técnico digital, não entendi. Seu técnico digital, ele consegue fazer o mockup fielmente do planejado quanto ao ajuste oclusal? Sim, consegue, sim, com certeza. Quando você faz no sistema, o cutback, como harmoniza o brilho pelo fato de ser a incisal estratificada e a cervical não? Na verdade, eu faço
incisal, eu reduzo um pouquinho a cervical também, tá? Para poder ter essa uniformidade de brilho. Se eu deixar só incisal, eu não vou conseguir uma uniformidade de brilho, tá? É uma observação interessante aí, tá bom? A gente está quase no fim aí já. Ó, Rosana, respondendo a tua pergunta anterior, fazer um planejamento ajuda sim, tá? Ajuda muito. Aí vai avaliar se tem espaço dimensional para fazer uma over ou não, fazer mais um implante, fazer um protocolo. É isso. Pessoal, vamos fazer um print? Deixa eu tirar aqui a... Façam um print, vou tirar aqui, os comentários aqui para vocês fazerem um print. Aí vocês fazem um print aí e compartilham lá no Instagram, marca eu e a Bia lá, isso, tá? Pra gente poder compartilhar. Pra gente compartilhar de volta. Vai, 1, 2, 3 e já. Fizeram o print? Marca a gente lá, se vocês gostaram da live, compartilhem, manda um coraçãozinho, o like aqui, ó, não tem like nesse YouTube, aqui. O YouTube o pessoal não tá gostando like, da live. Né? O pessoal do YouTube não tá gostando da live. Não tá gostando da live, não. Não curtiram a live, ó, tem que deixar ali, ó, e no joinha ali e apertar ali em cima, pessoal, tá? Então tá bom, pessoal, amanhã você vai ter que amanhã, pessoal, olha só, amanhã eu vou ter uma live com o Dr. Milko Villarroel, tá? É um amigo, um cliente amigo meu, né, reabilitador, tá? A gente fez diversos casos já juntos, tanto de metalocerâmica, reabilitação superior e inferior em metalocerâmica, a gente já fez pretal, a gente já fez zircônia convencional, a gente já fez variedade de casos, tá? Ele é um dentista chileno que mora em Curitiba, né? Tem uma escola em Curitiba e o cara é muito bom, tá? É um reabilitador mesmo, tá? Então a gente vai estar falando sobre casos clínicos aqui, como a gente resolveu, né? E vamos estar falando sobre variedade de assuntos aí relacionados à reabilitação. Então amanhã às 14 horas, tá, pessoal? Eu tenho uma live também amanhã com a doutora Ivete Sartori, vai ser também sobre planejamento, sobre a comunicação técnico e dentista. Vai ser uma live super interessante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o implante Gram-Morse, mas vamos focar principalmente nessa comunicação técnico e dentista, quais são os pontos principais, o que é importante, o que eu preciso passar para o dentista conseguir ter um bom resultado, o que o dentista precisa me passar de informação para que eu consiga ter um bom resultado. Então, não perca, amanhã às 5 horas, vai ser pelo perfil da Neodente, tá? Vai me chamar também, eles vão me convidar, vai aparecer no meu também, mas vai ser pelo perfil deles, tá? E às 2 horas aqui no perfil do Jimson com o Dr. Mil, tá bom? Tá joia? Então, um abraço para vocês. Esperamos vocês amanhã. Até amanhã, tá? Não deixem de assistir, pessoal. Vocês assistindo, vocês nos motivam a fazer, né? Vocês nos motivam a estar trazendo novidades, nos motivam a estar compartilhando com vocês o nosso conhecimento, o dia a dia nosso aí, né? O que a gente tem para compartilhar, tá? Então, convida mais um colega aí, vai lá e fala assim, viu, você tá vendo as lives que o Gino e a Bia estão fazendo lá e tal? Traz mais gente aí para assistir a live, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado aí, tá? Por acompanharem, né? Pelo carinho de vocês, tá? A gente recebe sempre de coração aí o carinho, a energia positiva que vocês transmitem pra gente, tá bom? Um abração aí e até amanhã, hein? Tá?